Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar e aprender aqui um assunto bem interessante onde ele trata do cálculo de áreas de polígonos, tá? Então nesse caso aqui eu vou te mostrar rapidamente como que a gente vai trabalhar e como que a gente faz para calcular as áreas referentes a 6 polígonos diferentes. Então nós temos aqui, olha só, o quadrado, o retângulo, um triângulo, um trapézio, um círculo e um losango. Bacana? Vamos iniciar aqui então? Mas antes, deixa eu te falar o seguinte. Por que é importante, de repente, você aprender o cálculo de área referentes a essas 6 figuras? Porque o cálculo de área, pessoal, ele é muito importante para que você não seja enganado, de repente, ao fazer uma reforma na tua casa. Então, de repente, imagine que você tem um chão, tá? E você quer colocar azulejo nesse chão. Quanto de azulejo você tem que comprar? Aí, para que você saiba a quantidade, não necessariamente certa, mas a quantidade mais aproximada, é importante que você saiba calcular e determinar a área desse chão. E aí o chão, de repente, pode ser um chão quadrado ou um chão retangular. A mesma coisa vale também quando você for pintar uma parede, por exemplo. Quanto de tinta você vai comprar para que você não tenha gastos desnecessários, para que de repente também não sobre muita tinta e aí você gastou dinheiro à toa, certo? Então, para que você saiba disso, é importante que você saiba calcular também as áreas referentes a cada um desses 6 polígonos. Até porque também eu não sei como é que é o teu chão, eu não sei como é que é a tua parede. Pode ser que teu chão seja circular, ou pode ser que de repente teu chão seja parecido com o trapézio. Por isso, a necessidade de nós sabermos calcular e determinar a área de cada um desses 6 polígonos. Perfeito? Comecemos aqui então. Nosso primeiro polígono é o quadrado. Qual é a principal característica de um quadrado? Um quadrado será quadrado quando os seus 4 lados forem iguais. Quer dizer que esse lado aqui de baixo é igual ao de cima, assim como o lado da direita é igual ao lado da esquerda. Porém, considerando todos os 4 são iguais. Logo, então, de repente, suponhamos que esse lado aqui tenha 4 metros. Bem, se esse lado possui 4 metros, todos os outros 3 também, obrigatoriamente, deverão possuir 4 metros, tá? Pois é um quadrado. E para que a gente possa calcular a área de um quadrado, basta multiplicarmos a base pela altura. A base é o lado horizontal, a altura é o lado vertical. Então a gente multiplica a base por altura, certo? Pelo fato de nós termos aqui um quadrado, tanto a base quanto a altura possuem a mesma medida. Por isso que nós temos aqui A maiúsculo igual a minúsculo vezes A minúsculo. Só para que você saiba, para que você entenda. Esse A maiúsculo eu estou colocando em todos esses cálculos, pois esse A maiúsculo é referente à área. E esse A minúsculo aqui é referente à medida do lado desse quadrado, ok? Então, A vezes A é igual a A ao quadrado. Portanto, para que a gente consiga calcular a área de um quadrado, basta pegar o valor de um dos lados e multiplicar por ele mesmo. Perfeito? O nosso próximo polígono aqui é o retângulo. A ideia para que a gente calcule a área desse retângulo é a mesma ideia para que a gente viu, aliás, para calcular a área do quadrado, tá? Como assim? Eu tenho que calcular base vezes altura. Só que a diferença é que, em relação ao retângulo, o retângulo ele tem base e altura com medidas diferentes. Embora, percebamos aqui o seguinte, tá? Essa medida da horizontal aqui de baixo, obrigatoriamente, é igual à da de cima. Assim como a medida da minha direita é igual à medida da minha esquerda, tá certo? Mas, embora tenha essa diferença, o cálculo da área é o mesmo do quadrado. Eu multiplico base vezes altura. Então, basta você... como é que eu faço para calcular a área do meu chão? Tu olha para o teu chão, por exemplo, ou para a tua parede. Se já vendo assim a olho nu, você percebe que as medidas são diferentes,
basta você pegar uma trena e medir o teu chão ou a tua parede, desculpa. Você medir na horizontal e na vertical e multiplicar esses dois valores, tá? Então, assim a gente calcula a área de um retângulo. Próximo, a área de um triângulo qualquer em relação à altura. Então, deixa eu te fazer aqui um desenho rapidamente, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um retângulo. Desse retângulo, eu vou determinar essa diagonal aqui, onde, ao determinar essa diagonal, automaticamente eu estou dividindo esse retângulo em duas partes iguais. E aí, pessoal, se eu pegar e pintar uma das partes aqui, por exemplo, repare que essa parte que eu coloquei aqui, achurada, ela equivale a um triângulo. Então, a área de um triângulo sempre será a metade da área de um retângulo. Por isso que, aqui nesse caso, um triângulo, para que você determine a sua área, você multiplica a base do triângulo pela altura dele e divide por 2, sempre, tá? Então, de novo, a área de um triângulo é a metade da medida da área de um retângulo. Perfeito? Continuando aqui do lado, a área de um trapézio. Uma coisa importante é você reparar o seguinte: quadrado e retângulo possuem 4 lados, trapézio também. Só que, tanto no quadrado quanto no retângulo, as bases horizontais, elas possuem a mesma medida, o que não acontece aqui no trapézio. Eu tenho uma base maior e eu tenho uma base menor. Além disso, os nossos lados laterais, eles são chamados de oblíquos. Por que oblíquos? Porque eles não são retos. Retos que eu digo na vertical realmente, sem ter nenhuma inclinação, tá? Reparem que aqui o quadrado e o retângulo, eles são verticais sem ter inclinação nenhuma. Já o trapézio não, eles são verticais com uma certa inclinação. Mas, para esse trapézio aqui especificamente, essas inclinações são as mesmas em cada um desses lados laterais. Sendo assim, como é que a gente faz para determinar a sua área? Simples. Você soma as duas bases, o resultado dessa adição das bases você pega e multiplica pela altura, e após isso você vai dividir esse resultado por 2. Então nós temos aqui a seguinte leitura: base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, certo? Então vamos aqui agora o cálculo da área do nosso próximo polígono, que é o círculo, tá? Nós temos aqui que a área é igual a π vezes r ao quadrado. Opa, peraí que apareceu aqui um símbolo bem diferente do que a gente viu até então, né? Esse símbolozinho aqui, onde nós temos duas hastes verticais com acento tio em cima, ele recebe o nome de π, certo? E esse π, ele tem uma medida igual a 3,14. Mas tu me perguntas, professor, peraí, o que é o π? O π, pessoal, é a razão ou a divisão do seu comprimento pelo seu diâmetro, tá? Então, independente do tamanho do círculo, quanto menor ele for ou quanto maior ele for, aí não interessa. O π terá sempre esse mesmo valor, tá? Que é, de novo, eu repito, é a fração ou a razão ou a divisão do seu comprimento pelo seu diâmetro, tá certo? Então, o cálculo da área é igual a π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, é dessa maneira que a gente determina a área de um círculo. Ok, finalmente chegamos aqui ao nosso último polígono, onde ele é o losango. O losango também é um tipo de quadrilátero. Isso quer dizer que ele é um tipo de polígono que também possui 4 lados. Só que, diferentemente do trapézio, do quadrado e do retângulo, a gente não vai trabalhar com as suas medidas externas. Eu vou trabalhar com as medidas internas, onde eu tenho aqui D maiúsculo vezes D minúsculo. O que representam, aliás, essas duas letras D? Se eu tenho D maiúsculo, ela é referente à diagonal maior. E esse D minúsculo é referente à diagonal menor, tá? Então, no losango, a gente trabalha sempre as suas diagonais.
Eu tenho a diagonal maior, a diagonal menor, a gente resolve a multiplicação entre ambas e do resultado a gente vai dividir por 2. Então é dessa maneira que a gente determina a área de um losango qualquer. Perfeito, pessoal? Então nessa aula de hoje nós vimos como calcular a área de 6 polígonos bem importantes que são quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, círculo e losango, ok? Então, muito obrigado e tchau.